Olá, tudo bem? Seguindo nossa linha aqui nessa playlist aqui sobre os direitos de aprendizagem, eu queria falar um pouquinho hoje sobre o direito de participar. Só que antes de falar, você já sabe, né? Deixa um comentário, deixa o seu like ou dislike, compartilhe o vídeo. Isso é importante para o canal poder ser divulgado, para o YouTube entender que o meu vídeo tem alguma relevância e ele pode ser indicado para outras pessoas que ainda não me conhecem, tá certo? Então eu agradeço muito se você puder fazer isso. Pois bem, então é participar. De novo, né? Esse não é tão óbvio quanto o conviver, mas a ideia de participar, ela está presente o tempo todo dentro da escola. E quando a gente fala desse direito de aprendizagem, eu fiquei particularmente muito feliz com a ideia de você dizer, olha, as crianças têm o direito de participar. E aí a gente precisa se perguntar, mas Wagner, participar do quê, né? Aí é que está a questão, né? Participar do quê? Elas precisam participar de muitas coisas, porque esse direito ele está intrinsecamente ligado com a ideia de formação cidadã, né? Então vem aquela velha máxima de que a gente não forma crianças para a cidadania, a gente forma crianças na cidadania. Ou seja, se eu estou formando uma criança cidadã, eu preciso tratá-la como tal. E para isso eu preciso que ela participe, entre outras coisas, é claro, mas ela participe do que está acontecendo ali, de tudo que está acontecendo, das decisões, das coisas que vão ser feitas no dia a dia da escola, da sua sala de aula. Então, às vezes, isso me parece um pouco distante da realidade de alguns professores, de alguns educadores, mas a gente precisa ter claro isso. É claro que a gente não vai deixar as crianças fazerem o que elas querem, não é isso que está em jogo aqui. A gente tem regras, tem uma série de coisas, mas quando a gente se propõe a fazer com que elas tomem decisões, com que elas participem das atitudes e das ações dentro da escola, nós estamos ensinando para elas na prática cotidiana, veja, na prática do dia a dia da escola, o que é ou o que deveria ser efetivamente ser um cidadão, tá certo? Porque o cidadão ele é aquele ser de direitos, né, e deveres e que vai precisar ter minimamente uma consciência desses direitos e deveres. Então, o participar aqui ele pressupõe que essa criança tenha essa consciência. E aí é lógico que você vai tratar isso de acordo com a idade dessas crianças, né? Você não vai tratar de uma coisa extremamente complexa com as crianças do maternal, do berçário, mas você já pode começar a ensinar os bebês que eles podem escolher certas coisas e outras não, desde muito cedo. Então, a escolha do brinquedo, tá certo? Por exemplo, né, os maiores, a gente pode combinar nas rodas e elencar na segunda-feira, por exemplo, a lista de brincadeiras que nós vamos fazer no pátio durante a semana toda. E eu não preciso, professor, dizer ou determinar isso. É claro que eu, quanto professor, vou precisar fazer uma mediação em relação a isso. Eu não vou deixar de novo as crianças falar, não, vamos brincar de subir no telhado. Ah, legal, vamos lá. Não, né? Óbvio, todo mundo sabe que não é isso. Mas a gente pode, então, dar um hall de coisas e falar, olha, o que nós vamos fazer? Né? Mas essa brincadeira não, essa sim. Por que isso? Por que aquilo? Por que sim? Por que não? Né? São ações que vão fazendo com que as crianças se comuniquem, falem o que estão pensando, e argumentem. Eu acho que participar ele tem como pano de fundo o poder do argumento. Veja na sociedade adulta, você professora, você aí na sala dos professores, a sua colega que tem mais poder de argumentação, vamos dizer assim, acaba que sendo, de certa forma, uma pessoa que tem maior liderança, maior peso nas decisões, não é verdade? É claro que cada um tem o seu jeitinho, não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual, até porque isso é impossível. Mas é importante que a gente ensine as crianças a ter esse poder de argumentação, porque, é, infelizmente, muitas pessoas, inclusive nós, professores, muitos, quando você propõe alguma questão ali para que se tome uma decisão coletiva, uma boa parte das pessoas se cala, se cala. Aí você fica pensando, será que elas se calaram porque elas não sabem?
ou não tem ideia do que fazer, não conhece o assunto, talvez às vezes, mas muitas vezes elas se calam porque elas não foram ensinadas a argumentar. Elas têm medo de falar, têm medo de ser repreendida pelo que falou. Então, o participar aqui é tudo, menos a repreensão. Ninguém fala besteira dentro de uma sala de aula. Todo mundo está ali para aprender, desde as crianças muito pequenas até os adultos. Toda fala tem que ser respeitada, tem que ser ouvida e tem que ter uma resposta do professor. Então, acho que isso é importante. Isso, inclusive, respeita o ponto de vista da criança, respeita ela enquanto ser, enquanto indivíduo que está ali presente na sua frente. Você imagina a criança falando e você lá. Não, aham, aham. Viu? A criança pode até continuar amando você, porque ela é uma criança. Mas isso daí um dia, dois, o ano inteiro, um dado momento ela vai entender ou vai fazer uma leitura de que o que ela diz não tem a menor importância, que só é válido o que o professor ou o que o adulto fala. E aí a gente está começando a ensinar para essa criança que o prefeito da cidade só é que tem razão, que o vereador, porque é vereador, fala por todo mundo, e não é verdade, que o patrão fala e pronto. Então a gente precisa pensar conviver em sociedade vai para além disso. Né? E é lógico que a gente precisa dar subsídios e ferramentas para que as crianças possam fazer argumentação. Então, eu vou discutir um tema com elas e eu vou dar instrumentos para que elas possam argumentar. Tá? Então, o participar em várias situações. E com quem? Né? Com as outras crianças, essa participação, então elas vão discutir, argumentar entre elas, com você, professor, e com os outros adultos que estão no convívio da escola dela, tá certo? Isso é importantíssimo. Bom, dessa maneira, então, a gente precisa pensar que, vamos dizer assim, do que então que eu vou participar, né? Eu vou participar, as crianças podem participar do planejamento das suas aulas. Ah, professor, ficou maluco agora. É, por exemplo, escolher que brincadeiras nós vamos fazer, que brinquedos nós vamos usar. Isso é participar, de certa maneira, do planejamento da sua aula. Você direciona, mas elas participam, tá? E é de verdade. Se eles decidirem que não, é não. Percebe? Se eles decidirem que sim, você não queria, mas se for dentro de algo saudável, que não tem risco nenhum, obviamente, tem que se fazer cumprir. Isso parte lá atrás do que a gente chama de gestão democrática. Então, aqui eu estou trazendo a ideia, o participar é basicamente a gestão democrática da sala de aula. A gestão democrática da sala de aula. Fazer a gestão democrática da sala de aula, ensinar os alunos a serem cidadãos na democracia, tá certo? Que a gente vive. Então, elas podem participar da realização de atividades coletivas, como é que eu organizo, de repente elas podem decidir as regras de determinado jogo, em vez de você impor tudo e dar tudo pronto. A gente tem um problema sério hoje. Existe um troço que a gente brinca muito, que as crianças vivem na tela e tal, que é o celular, e isso realmente está tirando a atenção, tirando até a criatividade, muitas vezes, das crianças, porque justamente ele dá tudo pronto. E não é nós, professores, que vamos corroborar com isso. A gente precisa fazer essas crianças pensarem, vamos dar desafio para elas. Olha, a ideia é essa aqui. O que vocês vão fazer? Quem quer fazer assim? Quem quer fazer assado? Divide a sala em dois. Aconteceu um fato maluco lá. Quem está certo, quem está errado? Vamos fazer um mini tribunal. Que, enfim, dá para fazer múltiplas situações onde as crianças possam ter protagonismo e possam se realmente se sentir partícipes daquilo de verdade e ver e entender que a decisão delas foi respeitada e foi, né, e tem valor também perante o adulto. Ela foi validada pelo professor. Isso é importante. E ela precisava, né, e aí vai sair um pouco da sala de aula, mas até mesmo na própria gestão da escola. Né? Se a gente tivesse uma gestão democrática e efetiva na escola, né, a diretora, a coordenadora poderia também criar situações onde essas crianças pudessem participar, decidindo coisas. Decidindo, por exemplo, a alimentação, de que forma ela é servida ou não, enfim. Ah, vai, você está viajando, a gente está falando de criança de 3, 4, 5 anos. Gente, eles são pessoas, eles têm dentro das suas
características, condições totais de argumentar dentro da sua capacidade e da sua idade, obviamente. Tá? Escolha de brincadeiras, às vezes escolhas dos espaços, dos brinquedos, né? Dos espaços que eu digo, dos ambientes, né? É, a gente precisa também entender e valorizar não, né, nessa participação as linguagens. As crianças nem sempre se expressam ou participam falando, não é? Elas se expressam muitas vezes de outras formas, expressão corporal, ficando quieta demais, ou falando demais, ou baixando a cabeça. Então, as diversas linguagens que existem por trás de uma criança precisam ser vistas na forma como ela brinca, na forma como ela trata o colega. E são questões que o professor precisa estar atento nessa forma de participação da criança, né? Construindo então nessa participação o conhecimento, tá certo? E isso no dia a dia. Então, é importantíssimo que as crianças se posicionem, discutam os temas. Então, eu vou trabalhar lá numa roda de conversa um tema novo sobre, sei lá, algum animal que eles gostam e a gente vai discutir sobre esse tipo de animal. Ah, pode ter hamster em casa, não pode? Ele fica na gaiola, o que que acontece? Que tipo de ração? Enfim, falei assim meio, né, aleatório. Mas o que eu queria que vocês entendessem é assim, é que a gente não deveria trazer as coisas prontas para as crianças. A gente precisa sim ter autoridade frente às crianças. Nossa postura tem que ser de autoridade, não autoritária. As crianças não podem ficar esperando que você resolva todos os conflitos. Então, organizar a resolução de conflitos na sala de aula. Imagina, acontece conflito a cada 5 minutos, né? Então, algum conflito for mais relevante, que de repente envolve mais de uma criança, a gente pode trabalhar isso de forma coletiva. Não, peraí, senta aqui, vamos lá. Como é que é? Zezinho, conta sua história. Todo mundo vai ouvir, olha, vamos aprender a ouvir. Porque participar, gente, também é aprender a ouvir. Como é que eu participo se eu só eu que falo? Não posso. Para mim participar, eu tenho que ouvir o outro também. Então, é uma infinidade de ações que a gente precisa pensar em função desse participar. É uma dos direitos de aprendizagem, todos eles são importantes. Esse é extremamente importante porque ele vai corroborar com a construção de um cidadão de fato ativo, proativo, consciente, tá certo? Então, muito bem, vou parando por aqui e espero que você deixe seu comentário. Se você ficou até aqui comigo, se aguentou aí esses minutos aí, achou legal, não achou legal, você é que é professor de educação infantil, Wagner, você falou que está viajando por causa disso, disso, escrevam aí, tá certo? Compartilhem esse vídeo e deem o seu recado aí nos comentários. Eu fico no aguardo e eu procuro responder a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso possa ter corroborado com o aprendizado de vocês também, tá bom? Um abraço e até o próximo.